Tá? Então, o x é a raiz quadrada, é o quadrado da sua raiz quadrada. E isso aqui é igual ao limite com o x tendendo a p de quem? No denominador fica a raiz quadrada de x menos raiz quadrada de p sobre vezes raiz quadrada de x mais raiz quadrada de p. E em cima é raiz quadrada de x menos raiz quadrada de p. De modo que há o cancelamento aqui. E havendo esse cancelamento, isso é o limite com x tendendo a p de 1 sobre a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de p. Que dá quanto? Dá 1 sobre 2 raiz de p, que é um número real. Isto diz o quê? Que a função f ela é diferenciável em p. Tá? Se diz que a função f é diferenciável em p. Seja f a função dada por... Seja f a função dada por f de x igual a x2 mais 3x. Domínio de f, quem é? Domínio de f é os reais e dado P no domínio de f, que é os reais, dado P no domínio de f, quem é o limite com x tendendo a P de f de x menos f de P sobre x menos P. Tá? Isso é o limite com x tendendo a P de... quem é f de x? Mais 3x. Quem é f de P? P2 mais 3P. Como tem um menos na frente, fica menos P2 menos 3P sobre x menos P. Então, isso aqui é igual a... limite com x tendendo a P de quem? Isso aqui fica x2 menos P2 mais 3x menos 3P sobre x menos P, que é igual ao limite com x tendendo a P de quem? Fatora x2 menos P2 é x mais P vezes x menos P. E aqui dá 3 vezes x menos P. Tá? Sobre x menos P. É igual a quê? Ao limite com x tendendo a P de...
Coloco x menos p em evidência, que é fator comum. Eu fico com x menos p vezes o quê? Mais 3 sobre x menos p. Ao cancelamento, né, com x tendendo a p. Veja que o limite é uma indeterminação da forma 0 sobre 0, porque a função é contínua em p, tá? Função polinomial. Então, isso aqui dá o limite com x tendendo a p de quem? De x mais p mais 3. E quanto é esse limite? Dá 2p mais 3, que é um número real. Isto diz que f é... Isto diz o quê? Que f é diferenciável em P. Ou seja, ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, essa função, tá? Tá? Definição. Definição. Sejam f uma função, e A um subconjunto de R. Nós dizemos que f é diferenciável em A quando f é diferenciável em x, qualquer que seja x pertencente a. Você diz que a função é diferenciável num conjunto quando ela é diferenciável em cada número deste conjunto, em cada ponto deste conjunto, tá? Número é ponto, porque a questão de cada número real está associada a um único ponto da reta numérica, tá? Tá bom? E a outra definição é o seguinte. Sejam... É evidente que se a f é diferenciável num conjunto, esse conjunto é subconjunto do domínio da função. Porque para ela ser diferenciável em x, qualquer que seja o x em A, o x precisa pertencer ao domínio da f. O x pertence ao domínio da f, qualquer que seja o x de A. Então A está contido no domínio da f. Então seja f uma função. Tá? Seja f uma função. Nós dizemos que f é diferenciável quando a função f é diferenciável no seu domínio. Quando f é diferenciável aonde?
no domínio de f, ou seja, quando ela é diferenciável em todo o número real do seu domínio, em cada ponto do seu domínio. Aí você diz que a função f é diferenciável. Tá certo? Diante disso, a função f, dada por f de x igual a raiz quadrada de x, tá certo? Essa função, e o domínio é o conjunto dos números reais não negativos, ela é diferenciável, pelo que nós já vimos. Ela é diferenciável no intervalo 0 mais infinito aberto, porque ela é diferenciável em cada número real positivo, e não é uma função diferenciável, e não é uma função diferenciável. Ela não é, isso aqui é desnecessário, tá? Ela não é diferenciável. Por quê? Porque ela não é diferenciável no seu domínio. Quem é o seu domínio? Conjunto dos números reais não negativos. Ela não tem derivada no zero. Agora, a função que eu acabei de trabalhar com ela, qual foi? A função f, dada por f de x igual a QA, x ao quadrado mais 3x, Essa função, ela é diferenciável, pois ela é diferenciável em cada ponto do seu domínio. Essa função, ela é diferenciável. Pois ela é diferenciável em cada número real. E o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, certo? Tá. Agora, há uma proposição dizendo que diferenciabilidade implica continuidade. Não? Lembrando mais uma vez que se eu faço menção à diferenciabilidade num ponto, esse ponto necessariamente é ponto de acumulação do domínio da função, porque eu estou falando do limite do quociente de Newton da função em P, com x tendendo a P, tá? Então, eu não preciso trabalhar com a definição de continuidade usando epsilon e delta. Eu posso usar o conceito de limite. A função f é contínua em P, se somente se P está no domínio de f, e o limite de f de x com x tendendo a P é igual a f de P. Tá? Daí sai a seguinte proposição. Eu não vou apagar essa definição. Essa definição vai acompanhar a aula, quase toda a aula de hoje, tá? Sejam f uma função, e P um número real. Se a função f é diferenciável em P, então f é contínua em P. Ou seja, diferenciabilidade implica continuidade. A recíproca não é verdadeira, nós veremos. Primeiro vamos provar isso aqui. Prova da veracidade desta proposição. Eu vou notar que, como o limite do denominador é zero, para que isso dê um número real,
teria que ser uma determinação, se quiser sobre zero. É, uma condição necessária. Mas eu posso até provar mais direto. Mas você pode ir por aí, tá certo? Tá bom? Para que o limite seja um número real, não tem jeito. O denominador tem que ter limite zero, tá? O denominador não, o numerador. Muito bem. Mas eu dou uma prova mais direta, tá? Porque é o seguinte, mais arrumado, ó. Se f é diferenciável, se f é diferenciável em P, então, por definição, duas coisas acontecem. Qual é? Primeira delas, P pertence ao domínio da F, ou seja, a primeira condição de continuidade é satisfeita. P pertence ao domínio da F. E P pertence ao domínio da F. E limite, esse limite aqui, ó, limite com x tendendo a P, do quociente de Newton da função f em P. Esse limite é o quê? É igual, é um número real L. É um número real L. Tá? Daí sai direto. Ó. Quem é o limite com x tendendo a P de f de x? Limite com x tendendo a P de f de x. Quem é? Isso eu posso escrever assim, é o limite com x tendendo a P de f de P mais f de x menos f de P, certo? Não é? Que eu ainda posso escrever assim. Isso aqui é o limite com x tendendo a P de f de P mais f de x menos f de P sobre x menos P vezes x menos P, certo? Que, portanto, é igual a f de P é uma constante nesse limite. Qual é o limite da constante? A constante. Eu posso usar as propriedades operatórias, que diz que o limite da soma é a soma dos limites, e aqui eu tenho um produto, limite do produto é o produto dos limites, desde que cada limite exista e seja um número real. Em cada limite existe, não é desde não, é em cada limite, tá certo? No caso em que cada limite existe é um número real, o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, portanto, isso aqui é o limite dessa constante, que é f de P, mais o limite desse quociente, que é quem? Que é L, vezes o limite disso aqui, que é quanto? Zero. Então, quanto é que dá isso? F de P. Logo, qual é a conclusão? A F é contínua em P. Por quê? Porque P está no domínio da F e o limite de f de x com x tendendo a P é igual a f de P. Então, a conclusão, a F é contínua em P. Eu já havia falado uma coisa que é diferente disso. Eu já havia falado o seguinte. Se a F é contínua em P, esse limite é uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Agora eu estou dando uma outra coisa, outra proposição. Se a F é diferenciável em P, então a F em P é contínua. Tá? Só que a recíproca não é verdadeira. Tá? É só você olhar para cá, para essa função. Função, um exemplo básico.